Nós convidamos os amados a abrirem suas Bíblias no livro de Gênesis e nós daremos continuidade à nossa série de mensagens sobre um panorama bíblico, sendo hoje a nossa terceira mensagem, Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 24. Amém? Assim diz a palavra do nosso Deus. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhes a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, e se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhes do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio de dores dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes tirado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres viventes. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós,
conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma, e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? Curvemos nossas cabeças. Senhor Deus, santo, glorificado é teu nome. A ti, Senhor, seja honra pelos séculos dos séculos. Ó Deus, diante de ti está a tua palavra, Senhor, e os nossos corações abertos para te ouvir falar-nos. Fala, ó Deus, aos nossos corações e à nossa mente nesta noite, Senhor. Faz, Senhor Deus, com que nós saiamos abastecidos da tua palavra, Senhor. Faz com que, ó Deus, ao sairmos daqui após este culto, nossa mente tenha sido transformada pelo entendimento da tua palavra, Senhor. Que o teu Espírito fale aos nossos corações, que venhamos, ó Deus, a estarmos mais próximos de ti, através da tua palavra, é o que nós te pedimos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. De toda a Escritura, este capítulo tem recebido ao longo da história os mais terríveis ataques. De toda a Escritura, este capítulo é um dos mais importantes para nós compreendermos a vontade de Deus para as nossas vidas e de nós sabermos onde nós estamos e por que estamos aqui. Nos últimos 2 séculos, os ataques contra este capítulo em especial têm se acirrado de uma maneira como nunca antes na história da humanidade. Este capítulo tem recebido ataques dos liberais, que são aqueles falsos crentes, falsos cristãos que vivem em nosso meio. Tem recebido ataques dos pseudocientistas, que vão tentar buscar na ciência uma fuga para a sua realidade existencial. Tem recebido ataques dos falsos mestres e também dos falsos crentes que vivem impregnando o nosso meio. Ao longo dos últimos 200 anos, nenhum texto das Escrituras é mais atacado do que este. E por um simples motivo, um motivo simples que nós não aceitamos. Em suas cabeças, estes que discordam, que atacam dessa parte das Escrituras, creem que se conseguirem desacreditar este trecho, se tornarão pessoas melhores. Muitos creem que se conseguir desacreditar essa parte das Escrituras, isso vai redimi-los de seu estado pecaminoso em que vive. Que engano, não é? Que engano, que triste engano. As Escrituras nos deixam claro que somos corrompidos antes mesmo de nós nascermos. Então, o que está relatado aqui nesse capítulo, a queda do primeiro homem e da primeira mulher, traz para nós consequências que muitas vezes nós tentamos fugir delas, mas é impossível. Por quê? Porque desde o momento de nossa concepção, que nós já vivemos em um mundo pecaminoso. Então, mesmo atacando as Escrituras, mesmo querendo desacreditar essa parte das Escrituras, é impossível nós nos desvincularmos da realidade que nós vivemos. Como prova disso, por exemplo, no Salmo 51, no versículo 5, nós encontramos a seguinte passagem. O salmista escrevendo, ele diz: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Então, vemos que não tem como fugir da realidade do pecado que está em nosso meio. A nossa concepção já é em pecado. A gestação das nossas mães já é uma gestação em pecado, porque Deus já multiplicou
as dores e os sofrimentos por causa do pecado do primeiro homem e da primeira mulher. Há um outro ponto interessante também nesse texto, pois toda a Escritura, todo o restante das Escrituras, até Apocalipse 20, documentam as tristes consequências deste momento. As tristes consequências do pecado de Adão, e explica também a infinita graça e misericórdia de Deus e tudo que Deus fez para nos resgatar. Então, meus amados irmãos, a partir de Gênesis 4, a partir agora, de Gênesis 3, na verdade, até a Apocalipse 22, nós vamos ver na Bíblia, nas Escrituras, as consequências do nosso pecado. Então, os irmãos já perceberam que só existe, na verdade, praticamente 4 capítulos na Bíblia em que não há a consequência, ou 3, na verdade, que não há a consequência do nosso pecado. Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 22. A partir agora desse texto de Gênesis 3 até Apocalipse 21, nós vamos ver o que o pecado faz em nossas vidas. E muitas vezes nós imaginamos que ele não é tão danoso, que ele não é tão prejudicial, mas é. E toda a Bíblia, a partir de agora até Apocalipse 21, na verdade, vai nos mostrar isso. Quais são as consequências? O que o pecado faz conosco? E nós precisamos dedicar muita atenção a esta passagem das Escrituras, porque nossa fé, nossa prática cristã e, por fim, o destino que tomaremos no fim de nossa vida dependem em parte de nossa compreensão desse texto de Gênesis capítulo 3. Se nós não entendermos esse texto, dificilmente nós vamos entender a obra salvífica de Cristo por nós. Se nós não entendermos as consequências desse texto de Gênesis capítulo 3, todas as outras decisões que nós vamos tomar em nossa vida estarão comprometidas. Essa é a realidade. Vocês podem imaginar, ou talvez a irmã Angela, por ser da área, pode imaginar alguém com lepra no estado avançado fazendo uma cirurgia, ou ele sendo médico que estaria fazendo uma cirurgia cuidando de outros pacientes? Seria impossível, né? Por 2 motivos. Primeiro, alguém que estivesse com lepra no estágio avançado no Antigo Testamento, no Novo Testamento, antes que houvesse esses tratamentos que nós conhecemos, ele teria seus membros atrofiados. E o segundo motivo, todo o seu corpo estaria em chagas, putrefado, cheio de feridas. Vocês imaginam um médico cheio de feridas, com as mãos atrofiadas, tentando fazer a cirurgia no paciente? Mesmo se ele fosse bem sucedido na cirurgia, a chance de infecção do paciente seria altíssima. Somos nós, se não entendermos o significado de Gênesis 3, se não entendermos o significado do pecado em nossa vida, nós seremos como um leproso tentando fazer uma cirurgia no paciente. Por isso é importante para nós compreendermos esse texto. Nós não podemos crer que Jesus Cristo veio nos resgatar e nos libertar do domínio do pecado se nós não acreditarmos no pecado. Por isso é importante compreendermos esse texto. Como eu vou crer que Jesus Cristo desceu do céu e veio para nos resgatar do pecado, se eu não creio que sou um pecador? Por isso a compreensão é importante. Não podemos combater uma doença quando nós não sabemos qual patógeno está causando a doença. No meio dessa pandemia que nós estamos vivenciando, os médicos, os cientistas sabem qual é o vírus que está causando a doença. Por isso eles tentam desenvolver vacinas e tentam buscar remédios para combater o vírus. Mas se não soubessem qual era o vírus que estava causando, não tinha como desenvolver a vacina, não tinha como ministrar um remédio, porque você não vai ministrar um remédio para algo que você não conhece. Por isso precisamos entender o pecado.
Ele, o pecado, é um patógeno, ele é uma bactéria, ele é um vírus que mata e destrói muitas vidas. Nossa negligência em relação a esse mal tem matado mais do que qualquer pandemia que há no mundo. A nossa negligência em relação ao pecado tem matado muito mais do que o Covid-19, do que o H1N1, ou do que mesmo a gripe espanhola, ou de qualquer outra doença que já houve na Terra. Por isso é importante nós compreendermos esse texto. Nós tomamos tantas precauções para estarmos aqui: o uso de máscara, o distanciamento, a higienização das mãos, um número limitado de mãos que não podemos encher o tempo com um número maior de pessoas. Mas se eu perguntasse aos amados irmãos, o que é que nós temos feito para combater o mal do pecado em nossas vidas? A palavra de Deus nos diz: não temam aquilo que pode matar o corpo, temam antes aquilo que pode matar o corpo e a alma. Nós temos tomado todas as precauções para que esse vírus não mate o nosso corpo, o Covid-19. Mas o que temos feito para combatermos o vírus do pecado? Será que nós conhecemos? Será que nós entendemos as consequências dele? Acredite, a morte física nos levará para a sepultura, mas a morte espiritual nos levará para um destino muito pior. Muito pior. O afastamento eterno de Deus, o distanciamento eterno de Deus, onde não haverá alegria, onde não haverá felicidade, onde não haverá mínima sequer esperança ou contentamento. Essa é a consequência final do pecado. Há um remédio para ele, e por isso devemos nos alegrar. Um único remédio para esse terrível mal, que é o sacrifício de Cristo Jesus. Esse é o único remédio. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, nós encontramos: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos curados. Jesus Cristo é a cura, é o remédio, é a vacina para este mal do pecado em nossas vidas. E temos que tomá-lo de maneira tanto profilática quanto curativa, tanto preventiva quanto curativamente. É assim que devemos combater esse vírus do pecado em nossas vidas. Em 1 João capítulo 1, versículos do 9 ao 10, nós encontramos: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Como tomar remédio contra o pecado? Como nos prevenir dele? Confessando diante de Deus que nós somos pecadores indignos. É isso que Pedro está dizendo nesta passagem das Escrituras. E se nós negarmos que não somos pecadores, ele nos diz: somos mentirosos e fazemos também de Deus mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Ou seja, a Escritura nos diz que Deus olhou do céu para a terra e não encontrou um único justo sequer. Isso mostra que todos nós fomos, de certa maneira, contaminados pelo este mal, o pecado. Mas, meus irmãos, precisamos também olhar para esta passagem e entendermos ela por várias etapas. Primeiro, temos que identificar dentro dela quem é o nosso inimigo e como ele age. A maioria dos vírus, ele tem algo que é um transmissor. Ele não viaja sozinho, ele viaja através de um transmissor que leva o vírus e sai infectando os locais por onde ele passa. No versículo 1 dessa leitura de Gênesis capítulo 3, mantenham suas Bíblias abertas, nós encontramos: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito,
E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Olha o interessante, tá? Precisamos entender quem é este inimigo que trouxe o pecado para o nosso mundo. E a Bíblia dá um nome a ele: Satanás. E devemos lembrar que este inimigo não dá origem a nada. Ele é um astuto imitador que disfarça seu verdadeiro caráter. E a Bíblia nos diz que, se necessário for, pode ele se fazer passar até por um anjo de luz, como disse em 2 Coríntios 11:14, para que, se possível, enganasse até os escolhidos. Este é o inimigo que traz o pecado. Se disfarça, mente, manipula para nos ver longe da graça de Deus. E quando chegou ao jardim, este inimigo, Satanás, ele usou o corpo de uma serpente, que era uma das criaturas de Deus, que o Senhor havia declarado ser boa em Gênesis 1:31. Pois em Gênesis 1:31 está registrado que viu Deus que tudo que ele fez era bom. Mas aí vem Satanás e pega a criação boa e gloriosa de Deus e usa agora para infectar a raça humana e trazer o pecado para o mundo. E apesar de nós não termos detalhes da criação desse nosso inimigo, sabemos que ele é real e muito real. E ao longo de toda a Escritura vemos ele sendo identificado através de suas ações malignas, com o propósito de afrontar a Deus. E ao contrário do que muitos dizem, gritam por aí, que pisam na cabeça da serpente, que amarra o diabo, que faz isso, que faz aquilo, a Bíblia nos mostra que ele faz o quê? Engana, e engana com maestria. Enquanto muitos se autoexaltam, se acham superiores, ele tem manipulado e tem destruído vidas. Ele tem arrastado muitos para a condenação eterna. Aqui em Gênesis 3, ele é chamado também de serpente. E essa mesma imagem se encontra, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, que nos diz: mas receio que, assim como a serpente enganou a erva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Não podemos deixar que o pecado continue a nos afetar. Não podemos deixar que a serpente, o diabo, continue a nos afetar e nos afastar de vivermos uma vida simples diante de Cristo Jesus. Por isso precisamos tomar cuidado. Um outro ponto interessante, ainda do versículo 1 ao versículo 5, é a traição. E aqui nós precisamos separar alguns pontos para que fique melhor a nossa compreensão. Primeiro, meus irmãos, Satanás começa lançando dúvidas sobre a palavra de Deus. Veja os versículos de 2 a 3, ou de 1 a 3. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse que não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhes a mulher: o fruto da árvore do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais. Primeiro Satanás começa fazendo o quê? Foi assim que Deus disse, foi lançando dúvida sobre aquilo que Deus fez de bom. Satanás questionou a palavra de Deus. E nos nossos dias continua fazendo a mesma coisa, e levando muitos a duvidarem do próprio Deus, e levando muitos a se afastarem do próprio Deus. E é impressionante como ele usa pessoas, meus amados irmãos, em nosso meio. Há um ano atrás, mais ou menos, eu peguei um livro de um pastor batista, que ele escreveu, foi sua dissertação da especialidade
especialização, da graduação que ele fez. Aí eu tinha deixado esse livro lá na minha lista de leituras, e essa semana eu comecei a ler. Acredite, eu acordei lá dentro de casa, nessa madrugada, porque eu comecei a brigar com o livro. Você já viu algum velho burrão lendo um livro e brigando com o escritor? Estimado cara foi essa semana, porque eu vi ali como Satanás manipula as pessoas para tentar nos afastar de Deus. Como ele engana, como ele mente, como ele torce a palavra para que ele não venha nos afastar de Deus, assim como ele fez com Eva, assim como ele levou Adão a ser seduzido e se afastar também. Em 2 Coríntios 11:3 deixa-nos claro que o alvo de Satanás foi o intelecto de Eva, e sua arma foi a falsidade. Ele tenta atingir a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas intenções, e para isso ele mente, ele falseia, ele engana. Ao questionar o que Deus havia dito, Satanás levantou dúvidas na mente de Eva sobre a verdade da palavra de Deus e a bondade do coração de Deus. Quantas vezes ele não tem levantado dúvidas em nossos corações ainda hoje? Quantas vezes nós não duvidamos da bondade e do amor de Deus ainda hoje? Quantos de nós não têm duvidado de Deus nesses momentos de doença e de pandemia e de morte? Onde está Deus que não faz nada? Onde está Deus que não ajuda? Onde está Deus que não salva? E nós esquecemos de olhar na própria palavra quando o Senhor nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. A pergunta é: nós amamos ao Senhor ou nós queremos os bens do Senhor? Em vez de questionarmos a Deus, devemos saber onde nós estamos, se adorando, se servindo a Ele, se glorificando a Ele, ou apenas querendo que Ele nos abençoe e atenda os nossos interesses. O segundo ponto, dentro desse texto, Satanás conclui rejeitando a palavra de Deus. Versículo 4 que nos diz: então disse a serpente à mulher: é certo que não morrereis. Olha, tá? Sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. E é uma contradição daquilo que Deus disse, porque Deus disse o quê? No versículo 17 do capítulo 2: certamente morrerás. Mas Satanás é um mentiroso, como está em Jó, capítulo 8, versículo 44. Deus é o Pai da verdade. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se engane, como diz em Deuteronômio 32, 4. Mas Satanás é mentiroso, manipulador, e foi isso que ele fez com Eva. Levantou primeiro dúvida, foi isso mesmo que Deus disse. E aí quando Eva começou a acrescentar alguma coisa, ele agora traz a mentira. Não, se você comer, você não vai morrer não, você vai ser como Deus. Você agora vai ser conhecedor do bem, conhecedor do mal. E aí eu pergunto aos amados irmãos: quem de nós não queria ser como Deus, conhecedor do bem e do mal? Quem de nós não queria termos todo o conhecimento? Se eu perguntasse aos irmãos, qual é o maior tesouro que existe na terra? Conhecimento. É conhecimento. Não é dinheiro no banco, não é barras de ouro, não é diamantes, não é nada disso. É conhecimento. Quer um exemplo? Para que é que nós colocamos nossos filhos nos melhores colégios, pagamos as melhores faculdades, para eles terem o quê? Conhecimento. Por que é que nós investimos em tantos livros caros? É para termos o quê? Conhecimento. É o bem mais valioso que existe na terra. Foi justamente assim que Satanás tentou a Eva e a Adão. Vocês serão iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. Só que o conhecimento traz uma responsabilidade. No caso de Adão e Eva, e se estende até nós, traz a morte.
É a grande tragédia. A necessidade de crer em algo faz parte de nós, seres humanos. É verdade. E se não crermos na verdade, que é a palavra de Deus, então vamos acabar acreditando em mentiras. 2 Tessalonicenses 2,10 nos mostra isso. Se nós não acreditamos na verdade, nós vamos acreditar na mentira. Por quê? Porque o ser humano tem dentro de si um desejo intrínseco, uma necessidade de acreditar em algo. Mas se cremos em mentiras, nós também teremos de sofrer as consequências que sempre as acompanham. Nenhuma mentira, meus irmãos, é contada de forma inocente. Toda mentira traz consequências. Toda ela. Se não fosse assim, nós não precisávamos enganar através da mentira. No versículo 6, nós vemos a tragédia em si da dúvida de Eva. Ele nos diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhes do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. E aqui é o problema: tanto Eva quanto Adão comeram do fruto, desobedeceram a Deus. A mulher que deu, né? Acha que era ilusão, tá? Por não prestarem atenção que Deus havia falado, tanto Adão como Eva se deixaram levar pela astúcia de Satanás. Suas vidas tomam um rumo diferente de tudo aquilo que eles haviam experimentado até então. Vejam como é interessante. Eles tinham literalmente tudo. Eles viviam num paraíso, um local perfeito, um local onde não havia dor, não havia tristeza, onde não havia fome, onde o sol não castigava a pele, onde a idade não fazia encher cabelos brancos, onde eles passariam a eternidade sem ter rugas ou cicatrizes pelo corpo. E Deus pediu a eles apenas uma única coisa: não comam o fruto da árvore que está no meio do jardim. Uma única coisa Deus pediu ao casal, e eles fizeram o quê? Comeram. E a partir de agora vem as consequências do seu pecado. E agora eles vão ter que se afastar de tudo que Deus havia colocado à disposição deles. Vão ter uma vida completamente diferente. Do versículo 7 ao 8, nós vemos primeiro o engano de Adão, que nos diz: abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E aqui é um ponto muito interessante. Primeiro, eles não só viviam no melhor lugar do universo, como eles tinham a melhor companhia do universo. Quem era? Deus. Pois o Senhor vinha conversar com eles todos os dias. Os irmãos podem imaginar o que é ter um bate-papo face a face com Deus, conversar naturalmente com Deus como se fosse homens conversando naturalmente, ter Deus como nosso conselheiro, poder ouvir a voz do Senhor em nossos ouvidos sem sofrermos as consequências do pecado hoje. Que vida desejável, não? Tinham tudo e por desejar o que não podiam, perderam tudo isso. E agora vemos eles tentando consertar. Por quê? Porque Satanás prometeu que seriam como Deus, tendo conhecimento do bem e do mal, e sua promessa cumpriu-se tragicamente. Eles ganharam conhecimento, mas perderam todo o resto. Adão e Eva perderam a inocência e pela primeira vez perceberam o que significava pecar. Perceberam o que é o pecado. Nas Escrituras, a exposição desenvergonhada
associada do corpo nu é associada à idolatria. Por exemplo, em Êxodo 32, versículo 25, a embriaguez também associada à exposição do corpo nu, podemos ver isso em Gênesis 9, versículos do 20 ao 23, e a possessão demoníaca também. Em Lucas, capítulo 8, versículos do 26 ao 39, assim como em Atos 19 e 16. Então, todas essas coisas de repente caíram sobre a mente e o corpo de Adão e Eva, e eles perceberam que agora eles estavam nus. O pecado produz tanto vergonha quanto culpa, e foi isso que eles sentiram: a vergonha de estarem diante de Deus nus, e a culpa agora fez eles fazerem o quê? Correrem e se esconderem do Senhor. Adão e Eva se envergonharam por causa da condição. Qual era a sua condição agora? Estavam nus, e eles sabiam que estavam nus, e sentiram culpa por causa de sua ação. Qual foi a ação deles? Desobediência à palavra de Deus. É um outro ponto interessante nesse texto que nós vamos ver no versículo 9 ao versículo 11, que nos diz: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu de medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Há um ponto interessante, meus irmãos. Deus não faz perguntas porque precisa de informação. Talvez nós possamos pensar que Deus não sabia onde Adão e Eva estavam. E aí Deus pergunta: onde é que vocês estão? Mas não é isso. Sendo Ele Deus, Ele sabe de todas as coisas. Todas as coisas. Antes, Deus pergunta para o nosso próprio bem. Deus perguntou onde Adão estava para dar a Adão a oportunidade de encarar os fatos, de ser honesto e de confessar o seu pecado. A pergunta de Deus era uma oportunidade para que ele confessasse que ele tinha pecado e desobedecido ao Senhor. Mas foi isso que Adão fez? Este silêncio. Vamos ver qual foi a defesa de Adão? Versículos de 12 ao 19. Então disse o homem à mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Vou passar a luz aqui, para ficar mais fácil. A mulher que me deste, olha, a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E agora, meus irmãos, nós vamos tirar o cinto e chicotear as mulheres. Há um detalhe que nós estamos esquecendo. Quem recebeu a instrução de Deus? Adão ou Eva? Quem tinha a responsabilidade de cuidar do jardim? Adão ou Eva? Quando Deus chega no jardim, Deus chamou quem? E perguntou a quem? Porque ele recebeu a instrução. Ele devia ter cuidado da esposa e não deixar a serpente tentar ela. Ele é que era o cabeça, ele é que foi o primeiro a ser criado. Ele conversava com Deus muito antes de Eva ser criada. A ele competia a função de cuidar da esposa, de ensinar a esposa, de proteger a esposa. E primeiro Adão fracassou em tudo isso. Distraído, né? Agora eu fico perguntando, meu irmão, distraído com o quê? Imagina, distraído com o quê, pelo amor de Deus? Pecado não tinha, outra mulher não tinha para chamar atenção, e mesmo se tivesse, ele não tinha pecado, então não podia nem olhar para outra mulher. Jogos de azar não tinha, televisão e celular não tinha.
estava no celular, estava na televisão, mas nem isso tinha. E aí a gente vê, né, como nós homens às vezes somos tão displicentes. E há um outro ponto interessante agora, né? Quando Deus pergunta a Adão, diretamente se Adão havia comido da árvore, em momento nenhum Adão disse: sim, Senhor, eu comi. Ele não confessou o seu pecado. Em vez disso, ele culpou tanto Deus, em primeiro lugar, quanto culpou Eva, sua esposa. Quem te fez saber que tu estavas nu? Comesse da árvore do jardim que eu ordenei que não comesse? Então disse o homem, versículo 12: a mulher que tu me deste é tua esposa. Ela me deu da árvore e eu comi. Ou seja, em outras palavras, Senhor, a culpa não é minha não. A culpa é tua, foi tu que me desse essa mulher. Foi tu que me desse. E ela foi quem fez pecar. A culpa é quem? A culpa é tua, foi tu que fizesse ela. Primeiro, Adão culpou Deus. E em segundo lugar, foi a mulher e resolve ela. Será que nós hoje ainda vivemos dessa maneira? Será que nós ainda estamos, meus irmãos, continuamos ainda a jogar a nossa culpa do pecado nos outros? E ainda não foi suficiente. Veja, Deus agora sai e agora vai perguntar a Eva. Disse o Senhor Deus à mulher, versículo 13: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. A mulher, em vez de olhar para Adão e aprender com o pecado dele e dar uma resposta certa, ela faz o quê? Imita o pecado de Adão. E a gente vê a mesma coisa acontecendo lá em Atos, né? Ananias e Safira. Primeiro Ananias chega e mente diante de Deus, depois chega Safira e faz o quê? Mente também. Temos que ter uma mentalidade diferente, meus irmãos, não deixarmos sermos seduzidos pela mentira, pelo engano, sejamos homens ou mulheres, e assumirmos a nossa culpa diante de Deus. O que é que Deus requer de nós? Que nós confessemos que somos pecadores, miseráveis e indignos da sua misericórdia. E aí sim, nos tornamos dignos do sacrifício de Cristo Jesus. Todo aquele que confessar ao Senhor Jesus Cristo como seu Senhor, este receberá o perdão de Deus. Confessar que nós somos pecadores e não pegar o nosso pecado e culparmos o outro por termos cometido os nossos erros. E assim que a Bíblia nos diz. Qual a disciplina que Deus dá agora para Adão e Eva no versículo 14 ao 19? Deus monta, meus irmãos, seu tribunal divino no Éden e impõe as seguintes penas. Eu não vou ler todo o trecho que nós já lemos, do 14 ao 19. Deus agora passa a julgar e Deus vai impor a cada um deles uma pena pela sua culpa. Primeiro, a serpente, versículo 14 e 15. Deus proferiu a sentença primeiro para a serpente e depois para o diabo, o que havia usado a serpente naquele instante. Para a serpente Deus disse: seja maldita ou seja maldita entre os animais, e rastejará sobre o seu ventre comendo pó. Esse foi o castigo da serpente. Sua cabeça também seria ferida pelo descendente da mulher. Deus amaldiçoa a serpente em Gênesis 3,14. E logo em seguida Deus também amaldiçoa toda a criação, todo o solo, tudo, porque tudo foi contaminado pelo pecado do homem. Olha a extensão do pecado. Primeiro Deus diz à serpente: tu andarás agora rastejando e comerás o pó da terra. Para o diabo que usou a serpente, Deus diz: porém inimizade entre ti e o descendente da mulher, tu lhes morderás o calcanhar, e ele te esmagará o quê? A cabeça. E a terra onde Adão e Eva estavam pisando, no versículo 17, Deus diz: maldita é a terra por causa do teu pecado.
olha qual é interessante aqui, nós observamos. Quem pecou naquele dia? Quem mais? Quem mais? O diabo. Adão, Eva e o diabo pecaram. Os três receberam a sentença. Mas perceberam no versículo 17? Leiam, junto comigo. E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela sustento durante os dias da tua vida. Deus amaldiçoou a terra por conta do pecado de quem? Não foi o diabo. Não foi a serpente que é o diabo. Foi por conta de Adão, porque Adão recebeu a instrução de Deus. Por isso nós precisamos entender e compreender. A terra foi amaldiçoada pelo pecado de Adão, não foi de Eva. A um outro ponto, no versículo 16, ele diz para a mulher, e a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores dará luz, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Deus não deixou impune a mulher de maneira nenhuma, mas multiplicou as dores da sua gravidez e tirou dela sua autonomia, colocando dentro dela o desejo que estaria sempre submisso a quem? Ao seu marido. Lembrando, submissão bíblica não é escravidão, porque no final nós vamos ver que a Escritura diz: maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Sinceramente, eu preferia que Cristo tivesse dito para nós homens, para nós sermos submissos às nossas mulheres, do que ele ter dito que ele vai nos dizer lá no Novo Testamento: amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Porque como foi que Cristo amou a igreja? Dando a própria vida. Dando a própria vida para salvá-la. Então, essas ideias, essas feministas que dizem que a mulher é escrava do homem, que o homem escraviza a mulher, é porque não conhece a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós homens temos o direito de proteger as nossas mulheres, nem que isso custe a nossa vida. E não só de proteger, mas de amar como Cristo amou a igreja. Então Deus deu para a mulher um castigo, mas também deu para ela um alento, que é a proteção e o amor que o homem deve dedicar à sua esposa. Há um outro detalhe: a libertação de Adão. E estamos caminhando, meus irmãos, para o fim. No versículo 15, versículo 20 e 21. No 15, a promessa que Deus faz que um dia um Salvador derrotará Satanás, a antiga serpente. Quando ele diz, no versículo 15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ali Deus deu uma saída, um escape, uma rota de fuga, para que Adão e Eva pudessem se livrar das consequências do seu pecado. Em 1 João capítulo 3, versículo 8, a parte B, nós encontramos: por isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Este é o Filho que Deus prometeu, o Filho descendente da mulher, que ia destruir as obras do diabo. Do versículo 20 ao 21, depois que Adão dá nome à sua mulher, Deus veste de peles de animais. E aí vemos o cuidado de Deus, a proteção de Deus. Eles fizeram para si folhas, ou perdão, uma roupa feita de folhas. Quanto tempo duraria uma roupa feita de folhas? Imagine, o maior que seja as folhas, a gente pegaria, por exemplo, um cipó, porque ali não tinha linha nem agulha, tiraríamos folhas e iríamos colocar aquele cipó no meio das folhas e prenderia no nosso corpo. Quanto tempo levaria para aquelas folhas secarem, puxarem e cair? Não adianta muita coisa não, não adiantaria
E aí vemos o cuidado de Deus. Mesmo em meio ao pecado, Deus vai e mostra que aquilo dali não serve para eles. E Deus faz para ele roupas de pele de animais que duraria por anos. Nós vemos que mesmo no nosso pecado, Deus tem cuidado de nós. Mesmo diante de estarmos numa vida pecaminosa, Deus ainda cuida, Deus ainda nos ama, Deus ainda nos protege, Deus ainda quer o nosso bem. E os amados lembram quando eu citei há pouco, quando eu disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor? Mesmo quando nós não entendemos, leiam comigo novamente o versículo 22 ao 24, que nos diz: então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e come também da árvore da vida, e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou para fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra em que fora tomado. E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. E aqui há um ponto que nós temos que pensar. Lembre-se, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Quando nós olhamos para esses outros 3 versículos, pensamos talvez que Deus foi muito severo com Adão e Eva. Deus já os tinha perdoado. Deus já os tinha prometido um libertador. Deus já tinha feito roupas para cobrir a sua nudez. Então por que expulsá-los do jardim? Deus não já havia prometido um libertador para eles? Deus não já havia prometido que o pecado deles seria curados em Cristo Jesus? O descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente? Mas por que agora Deus vai privá-los de estar na sua presença naquele jardim? Talvez nós possamos pensar que Deus foi muito duro, Deus foi muito severo, Deus castiga demais a gente sem que nós mereçamos tanto. Não podemos esquecer, todas as coisas cooperam para o bem. Todas, mesmo aquelas que nós achamos que é um castigo grande demais. Vejam, meus irmãos, se Adão e Eva tivessem comido agora da árvore da vida, eles viveriam para sempre. E aí é que é o problema. Viveriam para sempre na terra como pecadores. Porque Deus disse: se comer da árvore você vai morrer. O fruto do pecado é o quê? A morte. E precisamos morrer para nos livrarmos definitivamente do pecado. Se Deus tivesse permitido que Adão e Eva comessem do fruto da árvore da vida, eles iriam viver por toda a eternidade em pecado. Então, quando Deus os expulsa do jardim para que eles não comam da árvore da vida, Deus estava protegendo eles e não castigando eles. Deus estava cuidando para que eles não tivessem uma vida de eternidade em pecado diante de Deus. Mas Deus estava protegendo para que eles sofressem sim a consequência do seu pecado, mas tivessem a oportunidade de voltar para Deus, mas agora puros, santos, lavados e redimidos. Então, mesmo diante da dor e da tristeza, Deus está cuidando de nós. E assim que nós vimos Ele fazer com Adão e Eva, era preciso que eles morressem, porque não há como toda alma que pecar, essa morrerá, diz a palavra de Deus. Por quê? Porque nós não podemos habitar diante de Deus em pecado. O pecado e Deus são incompatíveis, não podem estar presentes. Se Adão e Eva tivessem comido da árvore da vida, jamais poderiam se aproximar de Deus novamente. É assim que Deus nos mostra. E para garantir que eles não fossem levados a desejar também o fruto da vida, Deus agora coloca anjos para guardar a entrada do jardim, para que eles não fossem novamente tentados a desobedecer de novo e agora comer o fruto da vida. Deus protege o fruto da vida.
Deus faz com que jamais eles possam tocar enquanto estiverem em pecado. Deus toma todas as providências para que eles jamais eles cometessem essa segunda loucura. Mas devemos lembrar, para Adão e Eva, a vida agora passaria a ser uma luta fora do jardim, ao labutar pelo pão e aí também a cuidar e criar suas famílias. Eles ainda poderiam ter comunhão com Deus, mas sofreriam diariamente as consequências do seu pecado. E o mesmo aconteceria com seus descendentes. Lembremos, nós somos os descendentes de Adão e Eva. Nós somos os filhos, os netos, os bisnetos, os tataranetos, assim sucessivamente, de Adão e Eva. Quando eles pecaram, todos nós pecamos, porque nascemos fora da presença de Deus. Por isso nós somos e temos a necessidade da redenção de Deus. Somos pecadores, somos afastados de Deus, e a promessa que Deus faz de redenção para Adão e Eva é a mesma promessa para nós. E nós sabemos que um dia teremos acesso de novo à árvore da vida. Quando Deus fechou o jardim, Ele não fechou para sempre, Ele fechou momentaneamente. Em breve, muito breve, nós teremos sim acesso à árvore da vida, e nós teremos acesso através de Cristo Jesus, e comeremos dela, como está lá em Apocalipse, e viveremos para sempre novamente na presença do nosso Deus. Esse foi o cuidado que Deus teve. Em João 14:6 nós encontramos: respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo é a promessa de Deus que foi cumprida, é a promessa que Ele fez a Adão e Eva no versículo 15 desse capítulo 3, é a promessa, é a porta de redenção que Deus providenciou. Em Apocalipse 2:7 Ele nos diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Esta é a promessa que Cristo nos faz. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida. Todo aquele que vencer o pecado, todo aquele que lutar contra o pecado, todo aquele que reconhecer que em Cristo Jesus nós podemos voltar para os braços de Deus, teremos a passagem aberta novamente, e poderemos comer daquele fruto, e poderemos viver como Adão e Eva no passado, livres de pecado, e desfrutando para toda a eternidade da presença do nosso Deus. Que esse seja o desejo no coração de cada um dos amados irmãos. Se há algo nesta vida que vale a pena lutar, é para estar na presença de Deus por toda a eternidade. Este mundo é passageiro, efêmero, temporal, condenado por Deus, como vimos no versículo 17, maldito por conta do nosso pecado, mas ele será restaurado. Nós seremos redimidos, e aquele que desejar terá acesso ao fruto da árvore da vida. Que o nosso coração volte a queimar, que o nosso espírito volte a desejar, que nós possamos hoje sentir o cheiro e o sabor do céu e desejemos estar na presença de Deus por toda a eternidade. Amém? Que Deus abençoe cada um dos amados irmãos